É uma confusão que começou absolutamente de forma muito clara de ser verificada historicamente falando, ao longo dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Quando diversas correntes surgiram no cristianismo primitivo, quando este ainda era perseguido pelo Império Romano. Vamos só entender. Jesus foi um homem que viveu na Judéia, viveu na Palestina, e que, através da linguagem do aramaico, produziu uma série de informações que foram depois anotadas na língua grega e na língua latina. Uhum. Então imagine a gente aqui estar conversando e essa conversa ser produzida lá no Japão, em japonês, por alguém que interpretou o que a gente falou aqui. É mais ou menos o que houve com Jesus. Só que, decorridos esses séculos, na época em que Constantino, imperador romano, meio que convencido pela sua mãe Helena, que diz: filho, a maioria dos romanos são cristãos, então não adianta você perseguir os cristãos. Que tal você se tornar cristão? E então, entre aspas, você vai ter apoio do todo o Império Romano, porque o Império Romano quase todo é cristão, ainda que você não goste. Então, Constantino se tornou cristão, e a partir daqui ele convocou, junto com outras figuras, o Concílio de Nicéia, em 325. E lá foi que começou essa confusão toda sobre as naturezas de Cristo, o que é que faz e o que é que não faz. Quando Ário, o bispo mais famoso, porque até então não existia o Papa, não existia a Igreja de Roma mandando nas demais. Todas as igrejas eram iguais. E Ário era bispo de uma dessas igrejas que foi para o Concílio de Nicéia, e Ário lá apresentou a tese dele, de que Jesus era só um ser humano que, a partir de um certo ponto da sua vida, foi envolvido por algo divino e tornou-se divino. Mas era um ser humano. Mas o que é que foi decidido no Concílio de Nicéia? Que Ário estava errado, que Jesus era igual a Deus. Foi quando surgiu o mito da Santíssima Trindade. Então, a partir daqui, como o Império Romano precisava transformar Jesus, ao invés de um bandido crucificado, num herói igual a Deus, surgiram os arianistas e os trinitaristas, que eram os defensores da Santíssima Trindade. Isso no século IV. E os trinitaristas diziam que nunca houve um Jesus humano, que aquele ser humano já era Deus feito homem, e ainda criar a figura do Espírito Santo. Nesse Concílio de Nicéia, a oração Ave Maria, cheia de Ave Maria, Mãe de Jesus, passou a ser Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Jesus, ficou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai